A paz de Deus, Deus abençoe grandemente. Muito obrigada por todos que me assistem, dão like, comentam. Eu sou grata por cada um. Eu oro muito por cada um que acaba me incentivando e me ajudando no meu canal, tá? Não como bajulador, mas como incentivador. Sei que meu som não tá bom, obrigado pelos que avisam. Sei que tem muitos ruídos, muitos barulhos, mas é vídeo amador porque eu não sou youtuber profissional ainda, porque precisa muito dinheiro para ter tudo o que precisa. Então, se Deus quiser, eu chego lá, mas por enquanto eu sinto ardendo em meu coração que eu tenho que ensinar você a lutar as batalhas espirituais. E hoje eu vou falar que a batalha espiritual, ela não é contra ninguém, não é contra a pessoa. É contra espíritos malignos. Eu vou ler aqui em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sim. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficarem firmes. Estai, pois, firmes, pois cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. A verdade é a palavra de Deus, essa é a verdade. Eu coloquei um papel aqui para marcar o texto, mas é a palavra de Deus que é a verdade. Então não existe verdade fora da palavra. Então, e estai, pois, tendo os vossos lombos cingidos com a verdade. Então você vence o mal com a verdade. É por aí que nós vamos vencer. Eu vou pedir assim, não sai brigando com pessoas. Não sai lutando com pessoas. Não adianta você agredir com palavras, com gestos, com sentimentos. Não vai adiantar nada. Você precisa estar em oração, em espírito de oração. E eu vou te ensinar o jeito certo aqui de orar, né? Você é livre para aprender a batalhar ou é livre para continuar colhendo consequências, porque o mal vai querer te destruir, assim como ele quer destruir. E 2/3 da humanidade, os demônios vão levar para o inferno. O Satanás se desviou lá no trono celestial, desviou 1/3 dos anjos, e a Bíblia nos diz que ele vai levar consigo 2/3 da humanidade para o lago de fogo do inferno. Então não adianta você deixar a vida te levar. É melhor você aprender a ficar do lado da luz, ficar do lado de Jesus, porque ninguém há que não tenha Jesus que não possa ser salvo, que não vai ser salvo. Sem Jesus não há salvação. Em Isaías capítulo 59, pode pausar o vídeo para achar o texto, para ler comigo. E aqui tá frio hoje. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Linda promessa, né? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos possa ouvir. Nossa, no primeiro versículo falou tão bonito que Deus sempre está ouvindo nossa oração, e no segundo fala que Ele não pode ouvir porque tem pecado, tem iniquidade no caminho. Pois é, sabe aquela oração que não passa do teto? Que não tem eficácia, não tem poder? Você ora, 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 ora e nada acontece. Então vamos nos limpar. O problema está em nós estarmos limpos diante de Deus. O inimigo destruiu o que você tinha de mais precioso. Infelizmente, né, ele destruiu. Eu vou ter que te dar um puxão de orelha. Em mim também, né? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as próprias mãos. Isso mesmo. Então, se a gente chegou nesse ponto, é porque a gente tem que aprender a lutar com as armas de Deus, com as armas celestiais. Porque nós somos mulheres sábias, não vamos deixar a tolice terminar de destruir com nossos filhos, com nossos esposos, com nossas esposas. Não, a vitória é nossa, nós somos sábias, então vamos lutar com as armas corretas.
E vamos continuar aqui. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Olha só, não vai brigar com ele, nem com ela, não vai discutir, não adianta você falar nada, só vai piorar. É isso que o inimigo quer. Os demônios precisam de briga, os demônios precisam de discussão, os demônios precisam de sentimentos ruins. Eles já entraram na vida deles por isso. E estão aí dominando do jeito deles, destruindo, né? E no livro de Marcos, no capítulo 7, Jesus fala assim. Ele fala, assim também vós estáis sem entendimento? Ele compara os discípulos com a multidão, né? Não compreendeis que tudo que vem de fora entra no homem e não pode contaminar? Então, o que vem para nós, ele não nos contamina, porque não entra no coração, no ventre, mas entra no ventre e é lançado no esgoto. Isso aqui é bem na lata, né? Tornando puras todas as comidas, então a gente pode com a oração tornar pura toda a comida. E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. O que sai são sentimentos e palavras, é isso que contamina, sentimentos e palavras. Eu fiquei uns anos estudando a lei da atração, e a lei da atração, ela fala muito sobre o poder das palavras. Nossas palavras têm muito poder de atrair as coisas para nós. E eu fui descobrindo o quanto eu atraí coisas negativas com minhas palavras. Mas aí você vai lendo o segredo, e o segredo, e o segredo, e depois você chega a descobrir que o sentimento é o segredo. Você fala com o sentimento. É isso que é o segredo. Mas também sai da gente. Então, o segredo do poder está no sentimento. Então, vamos continuar. O que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, né? Porque termina ali, se você não controlar, né? Os furtos, as avarezas, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro do homem e contaminam o homem, né? E são portas de entrada para os demônios trabalharem, continuarem atuando. E a gente sabe que quando a gente casa, a gente se torna uma pessoa com o nosso cônjuge. E nos purificando, nos santificando, buscando a Deus, nós nos tornamos a parte limpa. E isso acaba tendo um efeito transformador do outro lado. A gente está nos últimos dias, né? E tudo indica que não vamos longe. Jesus está às portas. A batalha é muito pior. Então, estamos tendo muito menos testemunho de restauração de casamento, de relacionamento. Porque quem é para ser mal, vai ser mal. Quem é para ser bom, vai ser mal. Bom, quem vai para ser limpo, vai se limpar mais ainda. E quem é para ser sujo, vai se sujar mais ainda. Então, nós não vamos deixar nos sujar mais ainda com esses sentimentos negativos. E sim, tentar salvar as pessoas. Através de salvar outras pessoas, nós nos salvamos. Então, no momento que eu oro por mim, para que eu não seja condenado por falta de perdão, eu também oro para que o outro tenha um encontro com o Senhor. Eu vou até fazer a oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso, ela é muito importante no sentido de que nos aproxima de Deus e ela nos tem muito a nos ensinar. Mateus capítulo 6, né? Mateus capítulo 6, versículo 9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E ele continua aqui, ele ensinou a oração e ele continua falando sobre perdão. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará a vós. Por isso é tão necessário perdoar. Então, no momento que você levanta, tudo que você faz durante o dia todo, e até você deitar e dormir, você tem aquele espírito, perdoei, Deus abençoe. Então, você está orando em espírito por perdão, porque aí você é perdoado, né? Porque quem destruiu o lar? A mulher sábia edifica o seu lar. Então, você precisa perdão também. Você precisa se perdoar por ter errado, por não ter tido conhecimento. E não teve conhecimento porque precisou o deserto. Essa é a verdade. Precisou esse momento, precisou essa fase, precisou tudo isso para você chegar numa hora e dizer: eu quero a salvação minha e da minha casa. Ou você fala: dane-se, eu quero curtir os poucos dias que você vai ter ainda aqui, porque a eternidade é o inferno. Porque existe um versículo que fala assim: o que adianta eu salvar a minha vida aqui e perder a eternidade? O que adianta eu viver um pouco aqui ainda em tormento e perder a eternidade? Não tem vantagem nenhuma nesse tipo de escolha. Então, a escolha correta ainda é esse pouco de tempo que ainda resta aqui, vamos nos santificar, vamos buscar o Senhor, vamos buscar o perdão. Perdão meu, eu tenho que me perdoar, porque eu com minhas mãos destruí meu lar, eu não orei, jejuei, não fiz o certo, não fiz meu dever de casa como tem que ser feito. Então, chegou nessa situação. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e Mamon. Isso está dizendo, não tem como você buscar esta oração e continuar servindo o mundo, fazendo as coisas que o mundo quer. É dedicação total em servir a Deus nessa batalha espiritual pela salvação, pela santificação. Deus quer restaurar a tua casa, Deus quer restaurar a sua família. E Ele precisa de você, porque somente você está apta nesse momento a fazer isso. Entendeu? Entendeu? Não adianta você falar ou fazer que é o outro que tem que fazer alguma coisa, não. Ele não está desperto, ele não acordou, ele está enganado numa rede de enganos. Uma rede de enganos muito grande, aonde ele não consegue ver o tamanho dos erros de tudo que ele está cometendo. E a gente que trabalha com restauração de casamento, a gente precisa decorar Oséias, né? Oséias, ele foi um profeta que teve que se casar com uma mulher tendenciosa ao adultério, e ela foi adúltera, ela traiu ele. E foi viver com os amantes e abandonou os filhos, olha só. E o que acontece, né? Aí, Oséias, a gente tem a oração de Oséias, né? Eu tenho ela também gravada aqui no meu canal, mas eu vou continuar fazendo ela, eu vou continuar gravando ela novamente. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos e levantarei o muro de sebe para que ela não ache as suas veredas. E ela irá atrás dos seus amantes e não os alcançará. E buscá-los-á, mas não achará. Isso que Oséias orava pela mulher dele. Mas não os achará. Então dirá, ir-me-ei e tornar-me-ei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Esse muro de sebe de espinhos, que ele orava para que cercasse a sua esposa, é um muro de proteção, para que impedisse ela de chegar no pecado, porque ela não tivesse acesso ao pecado, porque
Se ela tentasse ir atrás dos amantes, ela iria se ferir. E se os amantes tentassem chegar nela, eles também iriam se ferir. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas e os seus sábados. Eu estou lendo Oséias capítulo 2, né? E naquele dia farei por eles aliança. Então, ele vai aqui orando e pedindo a Deus para que ela não tenha mais prazer com os amantes. E os amantes não tenham mais prazer com ela. É muito bonita, né? Essa oração, porque ele se coloca ali na brecha, né? Alguns vão dizer que é feitiçaria, mas enfim, a Igreja Católica queimou muitas mulheres que descobriam esses segredos e usavam para salvar seus casamentos, e aí elas eram consideradas bruxas. E hoje em dia, esses falsos ministros do Evangelho existem, nem não querem que você leia a Bíblia, porque se você ler, você não vai entender. Não, eles que estão querendo tapar os seus olhos, os seus ouvidos e aceitar o mal na sua família. Jó capítulo 1, versículo 10, ele fala sobre isso também, né? Porventura, tu não o cercaste de Sebe, ele e a sua casa? Isso é Satanás falando aqui para Deus, né? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus em vão? Né? Faz a pergunta. Porventura tu não o cercaste de Sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? E toda a obra de suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra. Então Deus, né, pela vida e pela oração e dedicação de Jó, Deus colocou um muro de Sebe ao redor de Jó, da sua família e de todos os seus bens, e por isso que tudo prosperava e o inimigo não podia tocar em nada que pertencia a Jó, né? Então, aqui vem até uma resposta de um questionamento. Por que Deus permite tanta tragédia, tanto sofrimento? Porque houve brecha. E o inimigo não perde tempo. Você viu que ele não perdeu tempo com Jó, né? Quando houve brecha. E essa brecha foi Deus quem permitiu. Deus falou, então pode tocar. Então, fora sendo Deus permitindo, a única brecha que pode haver para que o inimigo toque no seu lar, na sua família, é você tendo dado brecha. Talvez você olhou a família de outros e achou que a família dos outros é perfeita e a sua não. Talvez você invejou mulheres que separam e ficam postando que está tudo bem. Agora você já passou por isso, já andou postando também, mas aqui dentro está um vazio enorme. Não adianta fingir que está tudo bem, não adianta. E aí você vai descobrindo, né, que o outro lado faz a mesma coisa, fica postando que está tudo bem, mas sente terror noturno, porque sabe que está em pecado e que suas orações não são ouvidas e que aquilo ali nunca foi o que eles realmente desejavam. Falando sobre a inveja ela é maquiavélica, ela é traiçoeira, né? A pessoa em si não é feliz, né? O inimigo já fez dela uma pessoa infeliz por causa de pecados, ela não tem acesso à verdade. Então essa mulher, esse homem invejoso, olharam para a tua casa e invejaram. A inveja não tem efeito se você não abriu brecha, mas você abriu brecha. Então essa pessoa que tem inveja, ela vai vir e vai querer tudo que é teu. Ela vai achar caminho para tirar tudo que é teu, mas não vai estar contente. Quando eu descobri isso, virou uma chave aqui dentro. Enquanto você estiver sorrindo, você vai arrumar outra pessoa, você vai arrumar outra vida, você vai arrumar outros bens, você vai arrumar outra família, você vai estar bem. Ela não vai sossegar. Por quê? Porque ela não quer só o teu lugar. Ela quer te ver destruída. E ali vem o pior. Quando ele terminou de te destruir, te matar e te enterrar, que assim não tem mais socorro, caem todas aquelas escamas daquela pessoa
E tudo aquilo pelo que ela lutou, batalhou tanto, que era tudo que era teu, vira lixo, excremento. Ela vai jogar aquele homem, aquelas crianças, aqueles bens na lata de lixo e falar, eu não preciso disso aqui. E vai correr atrás de outra pessoa para atormentar. E quando eu caí a ficha, eu entendi, não é ela, é um demônio querendo me destruir, usando ela. E ela não se dá conta. Ela nem vai se dar conta depois que terminou. Porque aí é descartável tudo que ela conseguiu, é lixo, porque ela nunca quis saber de nada disso, ela só quis saber de ter, apagar, de ter, destruir. E quem é o único que quer isso? Quem é o único que realmente quer nos destruir? Isso mesmo. Isso mesmo, as hostes espirituais do maligno, contra os quais precisamos lutar. Estar lutando. E como lutar, né? Na armadura espiritual, da batalha espiritual, ele vai dando conselhos aqui. Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aonde que eu acho força? No Senhor e na força do poder dele. Nos nossos dias, tem muitas palavras dizendo que o anticristo, tem tanta gente esperando o anticristo que eu chego a ficar preocupada com as igrejas e com o ser humano, porque eu espero Cristo. Jesus mesmo, nos dias dele, ele falou, já muitos cristos se levantaram, né? Muitos anticristos. Então, na época dele já tinha muitos. Hoje em dia temos mais tantos. Ah, porque é o presidente de tal, é o rei tal, é o líder tal, é o partido tal, é o grupo tal. São muitos os anticristos. Mas o único anticristo mesmo, que é o abominável da abominação lá, que esqueci a palavra, mas é o que vai se sentar no lugar santo. Ele vai ter duas características principais. Primeiro, ele vai conquistar todo o povo judeu. Sabe esse povo judeu? Jesus não estava bom para eles? Jesus não era bom para eles. Então, Jesus foi descartado. Então, esse anticristo vai ser bom para eles. Ele vai ser como eles esperam. Talvez nascido em berço esplêndido, talvez um cara... Vai saber, né? É do jeito que eles esperam nos parâmetros deles, né? Porque Jesus não estava bom e até hoje não está bom, na teoria deles. Por isso que eles ainda não aceitaram. E não é tempo deles aceitar. Então, essa é a primeira característica do anticristo. Os judeus vão aceitá-lo e ele se sentará no lugar santo, no trono santo. Então, ele vai dominar como santo, como o verdadeiro Cristo, que enganará a muitos. E a segunda principal característica desse abominável é um abominável mesmo. Para mim, isso não tem nada a ver nem com o anticristo. Isso não merece nem esse nome. É terrível. A segunda característica dele é perseguição aos verdadeiros santos. Sabe aquela pessoa que ainda tem o espírito da verdade e não o espírito da mentira? O espírito da mentira, lê isso aqui, descarta tudo que ele acha que tem que descartar e fica só com meias verdades. Então, não prega a verdade. Então, vamos nos fortalecer no Senhor e no seu poder. Então, o Senhor, que tem todo o poder, vai deixar ele ter poder por poucos dias. E ele vai perseguir os santos da terra. Então, essas são duas características. O anticristo não precisa perseguir falsos, não precisa perseguir quem já está no engano, ele vai perseguir os santos da terra. E ele vai usar os falsos para isso, é óbvio, né? E revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revestir de armaduras de Deus
Então a gente está revestido com poder, que é o sangue de Jesus, a gente usa muito falar do sangue de Jesus, que tem todo o poder para limpar, para purificar, para perdoar. E também as armaduras de Deus. Deixa eu lembrar aqui. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Então a nossa luta não é contra essas pessoas que invejaram nossa vida, que invejaram nosso estado e que não vão descansar enquanto você não estiver na cova. É isso mesmo, na cova. E o interessante é que seu marido, sua esposa vai trocar de OH e o espírito vai trocar junto. Então é outra pessoa que vai querer te ver na cova. Entendeu? Não é mais só aquela, vai ser mais gente. Porque o demônio são legiões, né? Que vão aqui ali encontrando o território fértil, naquela mente fértil, que não tem clareza, né? Da verdade. Mas não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso mesmo. Então, a gente usa o sangue, que eu falei antes, que é e os anjos. Os anjos realmente estão nos protegendo. E quando eu não oro pedindo a proteção dos anjos, eu sinto negras escuridões, os demônios me perseguindo. Então, quer dizer, a nossa luta é contra o invisível, contra hostes espirituais do mal. E para isso você precisa dos anjos, né? Temos 2/3 ainda do nosso lado, né? E estamos em vantagem em números, porque ele tem menos demônios para muito mais gente. E nós temos mais anjos para nos auxiliar, né? Então, os anjos, eles só vêm para quem pede, para quem chama, para quem está ali de prontidão, né? Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia do mal. A armadura é aquele negócio que a gente usa assim, quando vem, cai, né? Então, aí, no dia do mal, né, o que vem ali, a tentação, a provação, as palavras, os ataques, os olhares, sabe, a inveja, os feitiços, você tem uma armadura, pum, não vai chegar em você e nem ninguém que está com você nessa proteção. E havendo feito tudo, ficar firmes, né? Então, mesmo tendo a armadura, resistir no dia mal e havendo feito tudo, ficar firme, né? Estai, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade. Então, assentar-se sobre a verdade. Então, eu sento aqui, eu estou com a verdade, eu estou buscando a verdade, buscando a palavra de Deus. Isso é buscar cingir os meus lombos, né? Cingir os meus pés, as minhas pernas, meu quadril, que é onde eu ando, né? Com a verdade. Então, eu uso a verdade e o inimigo não suporta a verdade. Ele fica ali cheio de mentirinha para o mundo inteiro, e o mundo inteiro correndo atrás de suas mentirinhas, e nós usamos a verdade para o vencer. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Hoje em dia, eu não preciso sair com meus pés para pregar tanto assim, eu posso ligar uma câmera. Mesmo com todos esses problemas, se a palavra tem que chegar a você, ela chega. Mesmo que o som tá ruim, mesmo que o cenário não é dos melhores, mesmo que tenha os barulhos externos, mas a pregação do Evangelho, ela faz parte da tua crescimento espiritual. Porque quanto mais você fala, mais você se convence dessa verdade. Isso é usado para o mal, por que não usar para o bem? Isso é usado na lei da atração para atrair riqueza, prosperidade, isso e aquilo e tudo. Por que não usar para restaurar uma família que Deus constituiu? Então, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Então,
falar do quê? Da paz. Por quê? Porque os 7 anos vão ser abreviados, né? Ninguém fala disso, todo mundo calcula como 7 anos, mas vão ser abreviados, senão ninguém suportaria. E sendo abreviados, o que vem depois? A paz mundial. E nós devemos pregar essa paz que existirá depois, né? Por mais que morre, vai morrer muita gente, sempre morreu. Desde a fundação do mundo, desde que Adão e Eva pecaram, morreu gente. Então, vai morrer muita gente, mas vai sobrar muita gente. E essa é a nossa esperança. A paz, né? A terra prometida. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Fé. Sem fé é impossível. Sem fé você nem estaria aqui ouvindo. Sem fé não tem como eu estar aqui falando. Se eu não acreditasse no que eu falo, que eficácia teria? Então, um grão de mostarda de fé move uma montanha. Então, quer dizer, se eu tiver fé de um grão de mostarda, eu movo todos aqueles demônios que estão lá impedindo minha felicidade. E eles vão para o mar. Para onde? Para o inferno, para onde eu mandar. Por quê? Porque a minha palavra tem um poder, os anjos estão comigo, o sangue de Jesus me protege de todo mal e protege todos os que eu tenho comigo. Então, é preciso ter fé, né? Não tenha dúvida, aprenda a ter fé. E você vai tendo fé na medida que você vai pedindo, né? Tomando sobretudo o escudo da fé, né? O escudo é parecido com a armadura. A armadura é uma roupa, eu que troquei. A armadura é uma roupa que nos protege, enquanto que o escudo é a fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, o inimigo vai tentar retaliação, mas não vai conseguir, né? Porque das outras vezes, e isso é o detalhe, das outras vezes ele conseguiu, porque você não estava armado, você não estava preparado, você não estava lendo, estudando, jejuando, escutando vídeos. Faça um flix aí no meu canal para ter muito mais conhecimento sobre essa batalha. Tomai também o capacete da salvação. Então, você tem o capacete da salvação, é a certeza da salvação. Você busca, se você não é salvo ainda, busca uma igreja, busca batismo, busca a certeza da salvação, busca ter o teu nome escrito no livro da vida. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. O Espírito Santo é poder. Só quem tem sabe. Que é a palavra de Deus. Então, aqui a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, ele sempre vai trabalhar com a palavra de Deus. Então, eu odeio gente que fala de versículo bíblico, então você não gosta do Espírito Santo. Então, quer dizer, se você não gosta do Espírito Santo, você faz ideia de que tipo de Espírito anda com você? Então, busque gostar do Espírito Santo e da palavra que o Espírito Santo te instrui a gostar. Sabe quando você ouve um versículo bíblico e fica feliz? É o Espírito Santo. Mas quando você não suporta que alguém lê a Bíblia perto de você, você não tem o Espírito Santo. Então busque o Espírito Santo. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com orações e súplicas no Espírito. Isso é assim, treina a tua mente naquele seu diálogo interior, que você fica dialogando entre vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou falar com isso. Você dialoga, né, em oração com Jesus. Você lembrou de acontecimento? Na nossa mente, a gente maquina muita coisa, né? Na nossa mente, ela não para. Então, se você começar nisso de não parar, estar orando a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus, orando em espírito, repreendo todo o mal, ajuda aquela família, ajuda aquele lar, ajuda-me aqui, me concentra, me dá mais ajuda, me dá mais Espírito Santo, me fortalece. Isso é orar no Espírito. Você vai transformando a sua meditação, o seu pensar de dia e de noite
numa oração. Não é lindo? Imagina como Deus não se agrada disso. E vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, todos esses que estão nessa batalha espiritual, a gente tem que estar orando por eles também. E eles por nós. Então, devemos, sim, incluir em nossas orações, orar pela igreja que vamos, pelos pastores que temos, pelos obreiros, pelos ministros, diáconos, todos que nos dão algum auxílio, tanto em oração quanto em palavras, independente. Esteja também orando por todos eles. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Então, Paulo fala aqui também para orar por ele, para que ele possa levar a palavra assim que abre a boca, seja a palavra com confiança. E seja notório o mistério do Evangelho, né? Então, todos tenham essa curiosidade de saber quem é esse Jesus, quem é esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o sangue de Jesus que nos cobre e nos livra de todo o mal, né? Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Ele escreveu a carta de Efésios, acredito que preso, né, em cadeias. Mas mesmo em cadeias, ele trouxe a palavra para nós. Assim também eu aqui dentro dessa casa, dentro desse ambiente, com essas limitações, talvez essa palavra chegue aonde eu nunca nem imaginei que poderia chegar. Então, assim também Paulo, quando escreveu essa carta aos Efésios, nunca imaginou que 2000 anos depois essa palavra chegaria a mim e a você, para trazer novas de um caminho. Ele ensinou ali a oração, de como se perseverar, né? Como orar. Eu vou fazer mais vídeos com orações, né? Aqui eu orei o Pai Nosso, né? E se vocês querem que eu continue assim, eu agradeço pelo feedback. Deus abençoe a todos.